Olá! A maior cidade do país, São Paulo, também é o maior mercado para o comércio ilegal de armas. Entre 2011 e 2012, mais de 14 mil armas foram confiscadas na área metropolitana de São Paulo, sendo que 78% delas de fabricação nacional. A grande maioria, 93%, eram de pequeno porte, pistolas e revólveres, mas também foram apreendidas armas de alto poder de fogo, de uso exclusivo de forças armadas, como fuzis. O combate ao tráfico de armas é o tema de hoje aqui no Brasil em Debate, que conta com a participação dos deputados Aloísio Mendes, do PSDC do Maranhão, e Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Eu gostaria de iniciar esse debate perguntando ao deputado Aloísio Mendes, que é relator na subrelatoria de combate ao tráfico de armas da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, como o senhor pretende conduzir os trabalhos? Qual foi o cronograma estabelecido na comissão, na subcomissão? Fabiana, em primeiro lugar, nós todos temos conhecimento, nós que somos da área de segurança, de que o tráfico internacional de armas para o Brasil é um caso gravíssimo. Você deu dados aí importantes do número de armas apreendidas no Brasil. Muitas vezes se entende que essas armas de pequeno calibre, embora sejam de um fabricante nacional, que elas sejam produzidas no Brasil. Nem sempre. Muitas delas são fabricadas em fábricas de empresas brasileiras fora do Brasil. Então é preciso se identificar qual é a rota de entrada dessas armas no Brasil, porque esse é um grande fomentador da violência urbana no Brasil. É o número de armas ilegais que transitam pelas nossas cidades. E também as armas de calibres privativos, as armas de guerra, que são apreendidas cada vez em número maior no Brasil, e que são hoje também os grandes problemas que nós temos em regiões urbanas como o Rio de Janeiro e no Nordeste, com as quadrilhas de assalto a banco. Então, o que visa o nosso trabalho é identificar a rota da entrada dessas armas no Brasil e de que maneira nós possamos coibir a entrada dessas armas com a participação de várias instituições, porque a Polícia Federal, pelo seu baixo efetivo, é incapaz de fazer esse combate sozinha. Obrigada, deputado Aloísio Mendes. Deputado Fernando Francischini, recentemente, em uma entrevista, o filho do traficante de drogas, Pablo Escobar, disse em relação ao tráfico internacional de drogas que com todo o controle que há hoje de fabricação de insumos químicos, é impossível que haja o tráfico de drogas sem o conhecimento de autoridades, muitas vezes, porque falando sobre a fronteira norte-americana, ele diz como é que conseguem prender um imigrante ilegal que cruza a fronteira e não conseguem ver 30 caminhões de drogas passando, por exemplo. Em relação ao tráfico de armas, né, que tem o controle de produção, controle da produção da munição também, dá para supor que haja o tráfico de armas sem participação de agentes do Estado? Veja, não é uma regra, mas a grande maioria das quadrilhas, as organizações criminosas, por exemplo, que a Polícia Federal interviu nos últimos anos, existiam autoridades policiais de imigração em fronteiras que facilitavam, recebiam corrupção para facilitar a entrada, mas não é a regra. A grande quantidade de drogas e armas que entram no nosso país pelas fronteiras, principalmente a fronteira seca, e aí eu me refiro à fronteira do Paraná e do Mato Grosso do Sul com o Paraguai como um dos maiores pontos de entrada de drogas e armas no país. A estatística mostra que quase 90% de tudo que é apreendido no país de armamento e drogas, a origem é nessa região de fronteira seca, nos traz a informação de que nós precisamos ter um aumento do efetivo brutal da Polícia Federal, uma reestruturação da polícia naquela região de fronteira, porque é enxugar gelo. A cada carregamento apreendido, pela quantidade de passagens, passaram 10 carregamentos. E eles chamam até nas organizações que, por exemplo, eu coordenei investigações, uma prisão do Juan Carlos Abadia, o mega traficante colombiano, a do Fernandinho Beiramar, entre outras operações que eu estive na coordenação, nós vimos que eles tinham quase como um custo operacional perder alguns carregamentos. Quando não, eles davam a informação para a própria polícia de um carregamento com uma droga ruim que passaria por um outro lugar para entrar por um outro com grande quantidade de drogas. Mas ou seja, era um boi de piranha, né? A corrupção ela é latente nessa área de tráfico. Obrigada, deputado Fernando Francischini. Deputado Aloísio Mendes, o deputado Fernando Francischini fez a conexão, inclusive, assim, do tráfico de drogas também com o tráfico de armas. O combate tem que ser unificado.
as duas vertentes, as duas frentes? Sem Ele dúvida anda nenhuma. junto? O modus operandi é o mesmo quando não são as mesmas quadrilhas. Quem trafica armas também trafica drogas e as quadrilhas têm uma interação profunda. É o crime organizado que comanda essas duas ações criminosas. Então é importante que se foque no tráfico de drogas e no tráfico de armas. Agora, como o deputado Franceschini falou, nós temos uma fronteira seca de milhares de quilômetros. Nós temos uma Polícia Federal que tem um efetivo menor que qualquer polícia estadual, incapaz de atuar até nas suas atividades diárias. Então, e eu acho que hoje é impossível se contar apenas com a Polícia Federal para fazer esse combate. Eu acho que nós precisamos contar com a ajuda das Forças Armadas, que tem um grande efetivo nas nossas fronteiras e que não fazem essa atuação permanente. Elas fazem alguns episódios em operações conjuntas com a Polícia Federal. Eu acho que sem a interação das Forças Armadas com a Polícia Federal e as polícias estaduais, principalmente nesses estados Paraná e Mato Grosso, dificilmente nós conseguiríamos fazer um combate mais efetivo ao tráfico de armas. E hoje o Franceschini falou muito bem, o foco desse tráfico era, durante muitos anos, os estados do Paraná e do Mato Grosso. Mas hoje ele perpetua por vários estados. Por exemplo, a Venezuela hoje é um grande exportador de armas privativas, quer dizer, a apreensão de calibres de AK-47, um fuzil de guerra fabricado na Venezuela por concessão da fábrica, que é uma fábrica russa, que entram no Brasil e são encontrados no Rio de Janeiro. Só esse ano foram apreendidos 90 fuzis AK-47 de fabricação venezuelana. E também nós temos apreendidos muitos fuzis desviados de forças armadas de países vizinhos. Então, como o Franceschini disse, há também a questão da corrupção, o dinheiro envolvido nisso são vários milhares de dólares envolvidos nisso, e a corrupção acaba acontecendo. Então é preciso se combater essa questão da corrupção e, principalmente, uma integração das forças. Sem esse trabalho conjunto, dificilmente o Brasil conseguirá fazer um combate efetivo a isso. Como o Franceschini disse, de cada 100 carregamentos que passam, apenas um é apreendido. Isso a gente pode imaginar pelo número de armas apreendidas no Brasil diariamente. Obrigada, deputado Aloysio Mendes. Agora, deputado Fernando Franceschini, como o deputado Aloysio pontuou, o efetivo da Polícia Federal não é grande o suficiente para fazer esse combate. Há necessidade de integração. Durante o primeiro mandato do governo atual, da presidente Dilma, houve a realização de várias operações com a denominação Ágata, Ágata 1, 2, 3, onde havia essa coordenação das Forças Armadas com a Polícia Federal, justamente de combate à criminalidade nas fronteiras do país. Falta a continuidade desse tipo de atividade? Veja, Aloysio está correto. Nós trabalhamos juntos, inclusive, na Polícia Federal, em operações, e temos a visão do policial de ponta, o policial que esteve nas ruas, como nós dois estivemos. E as operações Ágata são ótimas operações, sensacionais, mas muito sazonais. Acontece em períodos já quase que pré-determinados e a mídia muitas vezes divulga a operação até com antecedência. Ministros vão lá para tirar foto, o presidente já foi para tirar foto em operação. O traficante tira férias nesse período. Ele para de atuar e quando acaba a operação ele volta a atuar de novo. Só passa o desinformado, o bandidinho pé de chinelo que passa numa operação como essa. E o Exército tem um efetivo sensacional, corrupção baixa dentro das Forças Armadas. E eu acho que nós podíamos avançar em vários projetos que estão aqui, de trazer a atribuição de fronteira também compartilhada com as Forças Armadas. Vários países do mundo têm a segurança pública como um problema de segurança nacional. Isso daria competência na faixa de fronteira para as Forças Armadas também a poderem atuar em conjunto. Uma unidade da Marinha mais reforçada no Lago de Itaipu, que é a grande fronteira do Paraná com o Paraguai, onde entra a grande maioria dessas armas e drogas, ia ser um ponto de grande relevância. A Polícia Federal, com o efetivo que ela tem na fronteira hoje, mal faz o controle de imigração. Então nós temos que avançar na questão de concurso, de reestruturação, de legislação, de atuação de mais órgãos envolvidos. Agora, a política internacional do governo brasileiro com os países limítrofes também é um desastre. O presidente Dilma é frouxa com a Bolívia, é frouxa com a Venezuela, países que têm identificação ideológica. O Brasil, por exemplo, nós tínhamos que apertar a política internacional com a Bolívia para evitar que a troca de carros furtados e roubados no Brasil sejam trocados por drogas e armas na Bolívia. E o que o governo brasileiro faz? Até agora eu não vi uma manifestação. Com a Venezuela, parece o quintal do Brasil, o presidente Dilma com o ditador venezuelano. E de lá vem os fuzis AK-47 fabricados na Venezuela. E o que nós fizemos de reprimenda, de cooperação? Na verdade, a Venezuela expulsou o governo americano da sua embaixada de lá, uma ação mais ideológica. A presidente Dilma agora vai lá tirar foto com o presidente Obama,
mas reprimir e pedir uma ação do governo venezuelano na fábrica dos fuzis AK-47 que vão matar pessoas no Rio de Janeiro, a gente não viu até agora. Obrigada, deputado Fernando Francischini. Deputado Luiz Mendes, qual a opinião do senhor sobre o que o deputado Francischini falou agora em relação à política exterior do Brasil com os países limítrofes, especialmente Bolívia e Venezuela? Eu concordo com o Francischini, ele, como disse, nós temos uma experiência de rua com relação a isso, e se não houver realmente uma ação do governo brasileiro efetiva com relação a esses países que fazem fronteira com o Brasil, dificilmente a gente conseguirá evitar esse tipo de contrabando. Países que notoriamente têm uma permissibilidade com relação a esse tráfico de drogas, de armas. Os carros brasileiros roubados no Brasil são trocados por armas e drogas em países que nós conhecemos. Tem países na fronteira que não adquiriam um carro legalmente, que tem uma frota semelhante à brasileira de carros nacionais. Esses carros entram ilegalmente e são trocados por armas e drogas, e o governo brasileiro realmente não tem uma ação efetiva com relação a isso. Se a gente começasse a endurecer a nossa política com esses países com relação a essa permissividade, com certeza nós teríamos resultados muito melhores do que nós obtivemos hoje. E o que disse o Francischini é muito importante. Essas operações Ágata são sensacionais. Se elas não fossem precedidas de toda uma mídia, de toda uma divulgação, polícia se trabalha com inteligência e com compartilhamento. Quando você bota na imprensa que você vai fazer uma operação dessa, como ele disse, todo mundo tira férias. Só entra o coitado que não tem uma televisão ou que não se informa. Então essas operações têm que ser constantes, permanentes, definitivas e sem todo esse glamour e essa divulgação antecipada. Só assim nós efetivamente iremos fazer com que esse tráfico de armas que entra no Brasil e que ceifam vida de brasileiros diariamente nas grandes cidades. Eu vi o secretário Beltrame muito angustiado, dizendo, eu não sei mais o que fazer, eu estou aprendendo 90, 100 fuzis aqui no Rio de Janeiro, que estão ceifando vida de policiais e de cidadãos e que não são fabricados no Brasil. Alguém precisa ajudar o Estado do Rio de Janeiro e esse alguém é o governo federal, que tem a atribuição de cuidar das nossas fronteiras. Obrigada, deputados. A gente vai continuar essa discussão, mas dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre o combate ao tráfico de armas com os deputados Aloysio Mendes, do PSDC do Maranhão, e Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná. Bom, deputados, no final do primeiro bloco, o deputado Aloysio Mendes falou sobre a questão de inteligência. Os senhores falaram da Operação Ágata, afirmando que os criminosos que realmente importam tiram férias nessas operações. Agora, em relação à inteligência, qual a opinião dos senhores? O Brasil conta hoje com um serviço de inteligência eficaz, eficiente? Por que, como o deputado Fernando Francischini falou, a cada carregamento de armas ilegais que entra no Brasil, outros 100 passam pela fronteira? Veja, nós temos uma visão sistemática global da inteligência. A inteligência do Brasil é bem estruturada, vide as operações que a Polícia Federal faz, exemplo, Petrobras e outras que estão aí, Operação Lava Jato. Então, a inteligência é bem estruturada. O que falta é efetivo, bem preparado e que tenha o incentivo necessário para trabalhar nas fronteiras. Não adianta nós termos o VANT, que é uma tecnologia também de ponta, usado em várias partes do mundo com grande eficácia, nós não temos a estrutura de solo para realizar as abordagens, as prisões e as apreensões que um equipamento como esse faz. A programação eram vários VANTs, nós ficamos acho que em não passou de um VANT. Então nós teríamos o VANT, que ter... só para quem não está acompanhando e não sabe, o veículo aéreo não tripulado. É o avião não tripulado que a Polícia Federal tem, que faz as imagens, um equipamento sensacional, mas que teria que ter toda uma estruturação para que ele funcionasse diuturnamente, com equipes de solo fazendo as abordagens. Ou seja, a Polícia Federal até sabe por onde a arma está entrando, mas não consegue ir lá e evitar. Ela não consegue ter a estruturação suficiente. O governo precisa fazer concurso público para a Polícia Federal, precisa estruturar melhor as fronteiras, investimento na Polícia Federal. O investimento é baixíssimo na Polícia Federal. Então, esses são fatores que fazem a diferença. Só olhar a segurança pública, onde aumenta o investimento do Estado com inteligência, inteligência não só inteligência da polícia, inteligência operacional, mas com inteligência prática.
saber aonde aplicar o dinheiro, o investimento para ter resultados. A diferença é grande. E, por outro lado, faz tempo que nós precisamos adotar medidas que outros países têm, na Europa, nos Estados Unidos. Por exemplo, eu conheço lá nos Estados Unidos a fronteira do México com os Estados Unidos, na cidade, por exemplo, de El Paso, com fronteira com Juárez, no México. Eles têm os Fusion Center. São centros de fusão de inteligência que envolvem os países e envolvem os estados vizinhos. Nós temos um projeto no Paraná, agora em andamento, na Secretaria de Segurança, de criação do primeiro centro de inteligência integrado de fronteiras. É um projeto que tem o apoio, tivemos com o secretário Mariano Beltrame, em conversa com o do Mato Grosso do Sul, com Santa Catarina, São Paulo, para que policiais de todos esses estados estejam operando inteligência lá em Foz do Iguaçu e que possa essas informações atuarem diretamente no contrabando, no tráfico de armas e tráfico de drogas. Compartilhando essas informações, nós não vamos continuar aprendendo somente, muitas vezes, o transportador com caminhão, com um carro, e deixando de fazer as prisões importantes nos grandes centros. Pegar só o transportador, nós vamos encher de caminhões, de carros e drogas as delegacias, e os outros 100 carregamentos vão continuar chegando nos grandes centros. Então a inteligência é isso. Nós temos que fazer um investimento na fronteira para que lá a gente possa operar a inteligência. Obrigada, deputado Fernando Francischini. Deputado Aloysio Mendes, o deputado Fernando Francischini falou sobre o VANT, né, sobre o avião não tripulado e sobre a incapacidade da Polícia Federal, por falta de recursos e de pessoal, de utilizar as informações captadas para prender e apreender esses carregamentos. É esse o momento em que deve haver a parceria com as Forças Armadas, que poderiam, né, no caso, atuar em terra? Sem dúvida nenhuma. O Francischini foi muito feliz e com a sua experiência. Eu sou piloto de helicóptero da polícia, o Francischini chegou a trabalhar comigo em operações aéreas, mas eu sei da angústia de alguns policiais. Por exemplo, em Foz do Iguaçu, nós temos uma aeronave que opera sobre o Lago do Itaipu, que não é da Polícia Federal, é da Receita Federal. Quer dizer, a Polícia Federal tem um número muito pequeno de aeronaves e não tem condição de atender a demanda de atribuições. E eu sei, conversando com os pilotos da Receita Federal, da angústia deles em operações sobre o Lago do Itaipu, onde grandes carregamentos de droga e armas estão passando, eles estão observando isso, mas há uma falta de estrutura em terra para se coibir esse tipo de tráfico. Então é importante que a gente tenha essa estrutura. O VANT é uma coisa fenomenal, uma tecnologia de primeiro mundo usada em guerras aí no mundo inteiro, que o Brasil dispõe hoje, em número pequeno, mas dispõe. Imagina a angústia de um operador desse, de um VANT, vendo um grande carregamento de droga ou de armas entrando no país e ele não pode fazer nada a não se observar, porque nós não temos estrutura em solo para coibir aquele tipo de ilícito penal. Então essa a falta de estrutura, de investimento nas forças policiais brasileiras, principalmente na Polícia Federal, que tem atribuição para coibir isso, que faz com que o Brasil seja hoje um celeiro, uma passagem para a grande quantidade da droga que vai para a Europa, para os Estados Unidos e das armas que nós temos encontradas diariamente nas nossas cidades. Então essa integração é importante, o investimento é importante. O Francischini foi secretário de Segurança Pública, eu também. Muitas vezes os estados, as inteligências das polícias não se falam. A Polícia Civil tem uma inteligência, a Polícia Militar tem outra. Os estados não se falam. O estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, se não houver essa integração, como essa sugestão do Francischini, de centros de inteligência que compartilhem essas informações, nós vamos continuar enxugando gelo, que é o que nós fazemos hoje. De cada 10 cargas que passam, nós pegamos uma, às vezes meia. Então, há uma necessidade. Nós temos uma inteligência de boa qualidade, excelentes profissionais, falta mais investimento na estrutura das polícias, principalmente na Polícia Federal, e integração entre as forças policiais. E as Forças Armadas também são um elo importantíssimo nisso. Tem uma capilaridade em todo o território nacional e tem uma estrutura que pode sobrepor essa nossa deficiência. Obrigada, deputado Aloysio Mendes. Agora, deputado Fernando Francischini, da maneira como os senhores colocaram, a qualidade da inteligência é boa, mas ela não é eficiente porque não há integração, é isso? Não, além disso, a falta de estrutura e de integração é que fazem esse resultado. E se não fosse a Polícia Militar, seria muito pior. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual e as polícias militares são quem tem suprido a falta de estrutura da Polícia Federal para atuar na repressão ao tráfico de drogas e armas. Se você pegar as apreensões diárias, são feitas pela Polícia Militar. Então a importância também do investimento conjunto em inteligência e estruturação também dos policiais militares, que esses estão em cima da rodovia onde passa a droga, estão próximos às pistas de pouso de pequenas aeronaves. E a Polícia Militar como um todo também muitas vezes fica relegada a um segundo plano no planejamento de controle de fronteiras, porque se pensa só na competência federal, mas quem está nos eixos, grandes eixos, são a Polícia Militar. Os senhores me desculpem, deputados, mas assim,
já se fala na questão da integração, da necessidade da integração da informação, né? Necessidade de integração da ação das forças policiais, estaduais, federais, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, e da necessidade de investimentos. E se fala há vários anos, pelo menos que eu tenho conhecimento, que eu reparo. Por que é tão difícil fazer isso para combater o crime organizado e o tráfico de armas? Deputado Aloysio Mendes. Eu acho que aí é uma inoperância do governo federal com relação a isso. Eu acho que os estados hoje, a legislação sobre competência de polícia, sobre atribuições de polícias, sobre investimentos, competem ao governo federal. E o governo federal peca há muitos anos com relação a isso. Como você disse, se discute há muitos anos a falta de investimento, a falta de uma polícia mais estruturada, a falta de uma integração entre as polícias. E muitas vezes os estados não têm competência para fazer isso. Então, eu acho que falta ao governo federal uma ação mais efetiva no combate à violência. Nós estamos aí vivendo nos últimos 10 anos um aumento brutal da violência no nosso país. Hoje talvez seja um dos países mais violentos do mundo. Foram 56 homicídios no ano passado. Isso é inimaginável. Nós não podemos continuar com essa crescente de violência, que é em função do tráfico de drogas, do tráfico de armas e da inoperância do governo brasileiro com relação a uma política mais efetiva no combate à criminalidade. Eu acho que você foi muito feliz quando você disse que há anos se ouve falar disso e muito pouco se fez para coibir esse aumento da violência e essa inoperância das nossas polícias, que não é culpa dos nossos policiais. São bem intencionados, bem preparados, devotados, mas falta estrutura técnica, falta estrutura financeira e falta principalmente uma legislação mais eficiente que dê respaldo a esse trabalho deles. Obrigada, deputado Aloysio Mendes. Queria a opinião do senhor sobre esse meu pequeno desabafo, deputado Fernando Francischini. Acho que o desabafo é de todos nós. A única iniciativa do governo federal é o fiasco do Estatuto do Desarmamento. O fiasco. Você já viu algum bandido desses que mata, assalta, que comete crimes graves ou do tráfico de armas, procurar a Polícia Federal e falar, vim entregar o meu fuzil ou a minha pistola 9mm? O Estatuto Mas o impacto, desculpa, só para fazer o papel contrário, claro, só para provocar o senhor, mas em compensação ele pode ter um impacto de reduzir aquele crime passional, a violência passional do crime entra de lá trânsito, sim, e os acidentes domiciliares também de crianças com armas também, né? O percentual é mínimo, perto dos crimes hoje graves que nós acompanhamos pela opinião pública com a sociedade, são os latrocínios, são assaltantes que com armas matam durante assalto, que assaltam caixas eletrônicos e com fuzil acabam matando pessoas, baleando policiais. Esse daí nunca vai levar sua arma. Então, o Estatuto do Desarmamento ele teve uma direção e outra, não influenciou em nada nos índices de homicídio no nosso país, está cada vez pior. Nós tínhamos que ter um avanço no Estatuto do Desarmamento e eu tenho um projeto de lei que há tempo está por aqui, em alguns estados chegaram a tomar essas iniciativas de pagar os valores das indenizações por armas entregues para os policiais. O policial que faz a apreensão da arma, entrega a arma na delegacia e recebe. Isso vai diminuir corrupção, vai aumentar o incentivo para que ele possa, com produção, aumentar o seu próprio salário. A gente pode criar níveis, como é a ideia nossa, de um fuzil, o valor que ele recebe ser maior do que uma pistola, do que um revólver. Isso vai fazer com que a polícia também diminua o número de armas que não chegam na delegacia. Ou seja, um bônus de produtividade, pela apreensão. Em qualquer lugar do mundo. Os próprios Estados Unidos, em alguns estados, tem a legislação que paga ao policial bônus de produtividade por quilo de cocaína apreendido, por armas apreendidas. Eu acho que isso sim poderia trazer um novo respiro para o Estatuto do Desarmamento. Deixar de ter influência somente naqueles crimes passionais, de um crime de trânsito, e passa a atuar onde a sociedade sente mais hoje, que é o latrocínio, que são o tráfico de drogas, de armas, que trocam tiros de fuzil nas ruas com a polícia, e hoje não tem nenhuma ação efetiva do governo federal em relação a isso. Certo, deputados. Eu agradeço muitíssimo a participação dos senhores. Infelizmente, o tempo da gente já chegou ao fim. Espero os senhores aqui para discutir esse assunto e outros da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado em outras ocasiões. Eu conversei com os deputados Aloysio Mendes, do PSDC do Maranhão, e Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná. Agradeço a você também que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. Nosso endereço é câmara.leg.br/.
Brasil em Debate, tudo junto. E se você quiser entrar em contato, é só mandar uma mensagem para brasilindebate@câmara.leg.br ou então ligar 0800 619 619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá!